Olá, seja bem-vindo ao Lado Business e hoje o assunto é tecnologia e mídia. E ao meu lado está o Jefferson e a gente vai bater um papo sobre o assunto. Seja bem-vindo, Jefferson. Fala, Rodrigão. Beleza, cara? Prazerzaço estar aqui com você. Muito bom o lugar, muito bom ambiente. Obrigado. Legal, vamos lá. Jefferson, você tem duas empresas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes, né, eu comentei que a gente vai falar um pouco de tecnologia, né? E tecnologia hoje se remete à internet, né? Sim. Quando que você começou a, a estar na internet e ao É, trabalhar com a internet? Vamos contar um pouco de história, que eu acho que é legal, que é nostálgico, né? Eu gosto é disso. bom, é bom. Na verdade, eu comecei a trabalhar com tecnologia antes da internet, né? Então, eu já comecei a mexer com programação um pouco antes da internet. E quando começou o movimento de internet, a gente estava movimentando a questão de BBS ainda, participando de bate-papo em BBS, Mandique. Mandic, essas coisas. Aí surgiu a tal da internet. E nessa época eu estava começando a migrar para a área de programação. E aí eu migrei para a área de programação de internet, né? Uhum. Isso aí foi em 98, 97, 1997, né? É. Bom falar porque é século passado, né? 1997, 98, foi quando eu comecei a mexer com internet, aqui em Jundiaí mesmo, né? Então, peguei o comecinho da internet aqui. Conheci quase não, conheci todos os provedores de internet que surgia aqui, porque Jundiaí sempre foi muito perto de São Paulo. Então, Aham. as tecnologias sempre chegaram em São Paulo e demorava mais tempo para chegar em Jundiaí. Com a internet, isso não aconteceu da forma como a gente esperava com a telefonia antigamente, né? Veio até que rápido alguns provedores. Então, a gente tinha aqui a Nutecnet, Proxy, acho que a Proxy já veio depois também. A depois, Proxy veio depois, mas tinha a MaxWeb, Kiotech. Kiotech Kiotech, foi antes, foi antes. né? Teve a Nutecnet, que era Eu só acho que a Kiotech acesso. era junto com a Tecnet, mais ou menos na mesma época, né? A Kiotech ela veio como provedor de internet mesmo. A Uhum. Kiotech, eles montaram um data center ali perto, próximo do cemitério. E eu até usei o serviço deles na época. E quando eu precisei usar, que a gente começou em 98 com um site para cartórios, É. chamado notarios.com.br. E esse site ele veio com a pretensão, na época, de você poder fazer a busca de onde você tinha uma assinatura para poder reconhecer. Eu quero reconhecer a assinatura do Rodrigo. Eu colocava o CPF do Rodrigo na busca do site ali E sabia e onde que ele estava. colocava ali os cartórios, participantes do portal, Você tá falando né? uma coisa de Em 98, é? 98. O cartório não era nem informatizado ainda, né? E aí ele buscava ali, o Rodrigo tem assinatura no quarto cartório de notas de Jundiaí, por exemplo, Aham. né? E isso aí necessitava um banco de dados, necessitava uma conexão mais... a gente chamava de site dinâmico na época. Até hoje é isso, mas o termo mudou um pouco. Mas era site dinâmico e não tinha provedor que oferecia esse tipo de suporte. E na Kiotech eu mesmo fui lá e configurei o servidor, fiz rodar, funcionou. E esse foi o começo. É um Esse daí foi o... dinossauro, né? Ô, Jefferson, assim, Entrega a idade, né? o pessoal que tá em casa, às vezes, pode não entender um pouco o que a gente tá falando, mas, por exemplo, assim, eu lembro que a minha primeira internet, eu fui num quiosque lá no Tecnet, comprar uma caixinha que vinham 4 disquetes. É, Dentro desses 4 disquetes, os 4 usava para se instalar o Internet que Explorer. era um navegador da época só, né? Tinha o Netscape também na Tinha época. O Netscape começou também, isso Começou, aí. mas assim, mas vinha o 4 disquetes. Tipo assim, para você instalar um programa, você tinha 4 disquetes, você acabava de instalar o disco um, ele pedia para inserir o 2, o 3, Exato. o 4, e até Pra finalizar. finalizar. Então ele tá falando de uma época que, tipo assim, é bem arcaico, que não tinha internet, era internet de escada, Você não né? tinha modem nos computadores. Você comprava um computador, ele vinha sem a placa de fax modem. E aí você comprava a Aí você parte, comprava a né? placa de fax modem à parte, essa placa de fax modem você instalava ela no computador, era um parto você instalar isso. E quando você instalava ela, você ligava ela numa linha telefônica e fazia uma ligação para o provedor. A gente tá E falando pagava isso, pulso. e você falava isso numa época que esse modem que a gente tá falando é de 9600 kbps, né? KBPS. Hoje, para você baixar uma foto de uma máquina digital, você levaria algo em torno, numa conexão dessa, você levaria algo em torno de 6 horas. Então, aí hoje a gente sabe que tá bem avançado em cima disso aí. Hoje Tem- você tem um celular que tem muito mais do que isso, A tudo gente tá isso. falando tipo assim, conexões de gigas, né? Então é uma Não. coisa que mudou demais, né? A internet, ela... Eu sou da época que a internet não... As pessoas não acreditavam
no potencial que ela poderia ser, sabe? Sim. Assim, você falava de internet, não, isso não vai funcionar, isso não vai acontecer. Não tem por que as pessoas estarem online, né? Não tem por que... tinha o fax. O fax você já mandava Eu tenho alguns aqui, inclusive. o fax já mandava um documento pra Para outro que que eu vou lugar. digitalizar? Para que eu vou escanear para poder, sabe? Então, era uma época que a gente falava que a gente tinha que evangelizar o cliente. Sim. Chegava no cliente e falava, cara, você vai precisar disso. Ah, mas para quê? Ninguém sabia para quê. E-mail, para quê? E-mail, sabe? Ninguém imaginava aonde ia dar, na verdade. Se você pular para hoje, né? Com WhatsApp, internet, celular. Celular. A geração de hoje, ela já nasce teclando, né? É. Então é uma coisa que é incrível, Celular. né? A gente tá falando de uma época que não tinha celular, né? O celular era um telefone mesmo. Exatamente. Você tinha duas funções no celular na época: falar e mandar mensagem de texto via Alguns ainda, SMS. né? Alguns ainda, É. né? Que vieram depois que podia fazer SMS. É. Senão você tem que ter o pager, né? O pager, exato. Ou você fazer alguma coisa Aqueles assim. pager da Motorola. Tive tudo isso. Não, e era uma fase legal. Tipo assim, Isso entrega a idade, cara. né, entrega a idade, mas era gostoso. Eu fico pensando assim, lembrando, né? Como que é? Porque a gente é uma geração que viveu sem a internet e agora vive com a internet, né? Exato. E agora... Assim, Tava vendo um meme agora, um pouco antes de vir pra cá, de uma mulher explicando o que é o termo caiu a ficha pra molecada de hoje, entendeu? Porque a molecada usa, caiu a ficha, ninguém sabe o que, não sabe o que é, mas né? todo mundo, né, ninguém sabe que era um orelhão de descagem de ficha telefônica, pô. Ninguém imagina o que era isso. Que incrível, E isso né? faz só 30 anos. Isso aí, pra mim, é ontem. Uhum. Né? Pra mim, isso aí, eu vivi isso daí, é ontem isso daí, cara. E se você reparar, né? Tipo assim, a gente que viveu a época que cada esquina tinha um orelhão, por exemplo, você vê assim, hoje você não encontra mais. Você né? comemorava o orelhão. Você fala, Instalava um orelhão na frente da padaria, você comemorava, porque nem isso você tinha na época. Aqui em Jundiaí tinha a Maia Telefones. Você lembra disso daí? não lembra mais. Maia Telefones, ela alugava a linha telefônica. Ah, tá. Eles tinham quase 3.000 linhas telefônicas que eles alugavam. Porque a linha telefônica era cara, Era preço de um caro. carro. Ninguém. Você comprava uma linha telefônica, levava anos para comprar. Você fazia consórcio, algumas coisas Você assim. tinha acho que ações da Telesp. E eram caros, era um preço de um carro hoje, mais ou menos, né? Exato. Tipo, e as pessoas, elas tinham ações, cada vez que ela comprava, ela tinha ganhava um pouco de as ação da ações. Telesp ali. E tanto é que depois você podia vender, né? Depois Sim, venderam, sim, e aí sim. popularizou E aí, tanto que... Quando mudou a telefonia no Brasil, né? Foi nos anos 90 e mudou todo esse histórico que teve, né? Porque aí veio... o pessoal fala da privatização. Realmente, foi a privatização que trouxe tudo isso, né? Que trouxe essa evolução no modo que você tinha uma linha telefônica, no modo como veio a comunicação via celular, né? Talvez viria, mas foi mais lento, rápido, né? Foi mais rápido foi. isso, né? Foi, porque eu não lembro, eu não sei se você lembra, mas na década de 90, até a década de 90, você tinha uma legislação de proteção de mercado para a área de tecnologia no Brasil. Você não podia importar equipamento eletrônico. Né? Isso aí vem da ditadura militar, dos anos 60 até os anos 80. Você não podia fazer uma importação de tecnologias para fomentar as indústrias nacionais. Foi o Collor em 92, eu acho, 91, 92, que acabou com essa lei de proteção, né? Que aí começaram a abrir o mercado para computadores, etc e tal. Então, até então você tinha Então eu acho que se não privatizasse as teles na época, a gente teria evoluído, mas estaria hoje ainda muito arcaico, sabe? Assim, evolução bem grande. Esse preâmbulo, na verdade, é a introdução. É para falar um pouco mais sobre o meio de negócios mesmo do Jefferson, né? Então, o Jefferson ele tem a J. Ibiapino, né, que é o sobrenome dele, que ele faz exatamente isso. Não é que ele faz, ele continuou fazendo exatamente isso, né? Então, a parte de desenvolvimento de sistemas, aplicativos. Então, conta um pouco para a gente como que é hoje o mercado de desenvolvimento. O mercado de desenvolvimento dos últimos anos veio crescendo muito, né? Assim, a internet possibilitou a facilidade da criação de aplicativos, né? A facilidade de criação de sistemas. Eu costumo dizer, estava dizendo hoje na empresa, que a internet ela vem de uma forma até o meio dos anos 2000, né? Então você tinha os websites, onde você entrava, todo mundo sabia o domínio para poder acessar. Então, eu quero acessar
o Terra, eu acesso UOL. terra.com.br, quero acessar o UOL, uol.com.br, quero acessar o site do Ministério da Fazenda, fazenda.gov.br e tal. E aí você vem para uma fase que é entre os buscadores, né, que é Google, antes tinha o KD, né, mas aí vem o Google com toda a inteligência dele ali, e de repente o Google começa a ser a porta de entrada dos sites, né? Então você quer entrar no site da Receita Federal, em vez de você digitar lá receita.fazenda.gov, não, você vai digitar Receita Federal, No Google e apareceu o primeiro link do Google, você vai entrar. Mas a grande mudança desse sistema surge com a Apple, quando ela resolve pegar toda a internet, empacotar em ícones e colocar dentro de aplicativos dentro do celular dela. Então, ou seja, ela pega um website que é webmotors.com.br e, de repente, ela cria um ícone e coloca no seu celular. Se você quiser acessar o Webmotors, você clica pelo aplicativo. Sim. Né? Ou seja, ela acabou de mudar completamente a internet. E essa evolução, para nós da área, ela é muito significativa, porque ela começa a mudar muito a forma como os sistemas são desenvolvidos. Né? Então, uma linguagem que eu usava na década nos anos 2005, 2008, que era o JavaScript, que era uma linguagem completamente secundária, ela era uma linguagem que ninguém dava importância para ela. Nenhum desenvolvedor de web na época dava importância para o JavaScript, porque o JavaScript ele era uma linguagem secundária, ele era uma linguagem de apoio para o seu site. Né? Então, o que o JavaScript fazia? Ele mudava a forma como você apertava o botão aparecia um visualzinho, mudava a cor e tal. Com a popularização do celular e dos aplicativos para o celular, você tem o inverso. Você tem o JavaScript hoje como uma das principais linguagens de programação, porque é a linguagem que mexe no front-end. Você tem essa divisão de front-end e back-end, que na época não tinha. Na época era tudo uma coisa só. Hoje você tem o programador back-end, que é o que programa a parte que é a linguagem, do servidor, o que é a inteligência da coisa. Você tem a parte de front-end, também tem inteligência, lógico, mas é a parte bonita da coisa. A usabilidade. Né? A usabilidade, né? O UX, o UI, né? Como que o usuário usa aquilo lá. E aí você tem a junção dos dois, que é o full stack, que faz tudo. Então, por essência, nossa empresa, por essência, é uma empresa full stack. Que a gente trabalha nos dois ambientes que a gente veio dessa fase. Né? E hoje essa evolução ela permite você ter milhares de novas profissões, milhares de novos funcionários. É uma área que a cada dia surge milhares de novas oportunidades. Né? Você vê até ontem a gente estava falando de metaverso. Hoje a gente já fala de ChatGPT. O metaverso já está meio de canto. E amanhã a gente vai falar de outra coisa. E amanhã talvez a gente fale de metaverso de novo, com uma outra inteligência, sabe? Porque as empresas elas estão aí todas fomentando as ideias, entendeu? E eu acho que a tecnologia, eu vejo essa evolução dos últimos 30 anos de toda a parte. Para a gente é muito difícil acompanhar até, né? Eu sempre tento estar ligado em grupo de jovens e grupo das pessoas mais novas, porque são eles que estão ditando o certame da coisa, entendeu? Assim, a gente tem hoje ainda um domínio da internet, chamada de internet 2.0, né, que é Twitter, Facebook, Instagram, que são essas plataformas que ainda você tem uma linearidade tanto no consumo quanto no proprietário da linguagem, mas hoje já surge a Web 3.0, que ela já é completamente descentralizada, ela não tem cara, ela não tem dono, ela é mais livre, mais aberta, e a molecada tá vindo nessa, né? Esses jogos de Roblox, LOL, né? Tudo roda em ambientes que a gente não sabe, a molecada tá cada um criando um servidor e rodando dentro do ambiente deles. É incrível o que está acontecendo. E além da parte de desenvolvimento, você também tem a parte de hardware, né? Que seja a parte de redes, que você trabalha também, né? Eu acho que uma coisa acaba sendo ligada à outra, porque também você já trouxe essa bagagem, né? A minha esposa diz que eu sou acumulador, né? E realmente eu sou acumulador daquilo que eu faço. Então, o meu background antes da programação era hardware. Né? Então, eu trazia peças de fora, montava hardware para quem precisava. Comecei a montar redes de computadores antes de ter essas redes hoje, né, de IP que a gente fala, redes cabeadas, etc. E tal.
E quando eu fui para software, eu via que eu tinha que, por exemplo, eu ia implantar um sistema em um cartório. Eu chegava no cartório, o cartório não tinha infraestrutura para implantar esse sistema. Às vezes perguntava o que é computador, né? Exato. Não, eu cheguei a implantar sistema em cartório em São José do Rio Preto, tinha um dos escreventes lá, bem velhinho, o senhorzinho e tal, ele ainda escrevia no livro, nem máquina de escrever ele usava. Você vai falar como? Não, agora, a partir de agora, você vai usar um sistema para fazer Não tem como, né? escritura, entendeu? E, então, era necessário eu trabalhar com infraestrutura. Então, aí eu montava a rede, comecei a montar a rede, comecei a montar servidores. Hoje a gente ainda tem uma estrutura de data center, né? A gente chama um pequeno data center, onde a gente atende os nossos clientes também, faz a infraestrutura para quem precisa, né? Tem alguns clientes que a gente atende como provedor de infra. É um bom meio também, né? que a gente trabalha. Eu trabalho em Fortaleza, a gente tinha uma operação muito grande lá como provedor de internet para condomínios. Né? Legal. Então a gente tem uma expertise bacana. Aqui em Jundiaí, a gente está... As coisas aqui ainda são... Quando você fala de mercado, é meio nebuloso as coisas, às vezes as pessoas Aqui têm muita abertura. A gente tem um problema muito sério com a questão de inovação, né? Porque a cidade, às vezes, ela não consegue abraçar tão rápido quanto o restante, né? É incrível, cara. Fazendo um parênteses, em 2010 eu saí de Jundiaí e fui morar em Fortaleza, no Ceará. Aqui, você não tinha fibra ótica, você não tinha conexões de fibra ótica. Né? As conexões que eu tinha em casa, no escritório e tal, eram ADSL ainda. Você falava em fibra, mas era tudo muito caro, tudo muito distante. Você não tinha ADSL do lado de lá da Anhanguera ainda. Uhum. Né? Quando eu cheguei em Fortaleza, eu pensei, Fortaleza, teoricamente, né, pela nossa desinformação e pelo nosso preconceito, né, falei, é pior. Né? Apesar de ser uma capital, não deve ser tão diferente de Jundiaí. Cara, lá já era tudo fibrado. Assim, sabe? Nosso parceiro em Fortaleza, o cara tem mais de 40 mil quilômetros de fibra ótica do estado. Aqui você fala, você pega provedores aqui em Jundiaí grandes, os caras têm 100 km, 200 km. Lá o cara tinha 40 mil quilômetros de fibra. O Ceará era inteiro fibrado, sabe? Aí você vai entender o porquê, porque lá é o maior backbone de fibra ótica, né? Do mundo, do Brasil, né? Que chega às internets do mundo e tal. Aí você se divertiu lá, né? Lá em 2012 eu tinha conexão lá de 300 megabits, né? Em casa, batendo no modem. Sabe, full upload de 300, desci de 300, aí era uma delícia. Ainda lá você gerou um outro negócio, né? Isso. Que a gente costuma brincar, porque assim, eu e o Jefferson, a gente se conheceu num encontro do Grape Valley. Do Grape, né? Acho que foi, ele também é um dos cofundadores, que foi... Foi no primeiro encontro. Foi no primeiro encontro que a gente sentou, né? e conversou. E eu lembro até hoje que ele falou assim, não, eu trabalho com isso, trabalho com mídia, mídia indoor, não sei o quê. Isso. E eu falei, cara, eu também trabalho, e a gente começou a conversar, né? E aí teve uma sinergia muito boa e até hoje nós somos parceiros, né? E aí ele estava me contando que lá... no Ceará, né? Que você começou a trabalhar com isso, na parte de mídia indoor. Quando eu fui pro Ceará, eu levei 3 três coisas que eu ia desenvolver no Ceará. Né? Uma era a parte de software, né? Que eu ia continuar com a minha empresa de software lá. O segundo era um canal de televisão para os hotéis. E o terceiro era a Federação de Pôquer, que eu ia fazer lá no Ceará. Né? As 3 ideias que eu ia levar para lá. Então eu cheguei lá, montei a minha empresa de desenvolvimento. Aqui a minha empresa de desenvolvimento aqui em Jundiaí continuou. Porém, quando os clientes souberam que eu fui para o Ceará, a empresa declinou. Mas eu continuei atendendo alguns clientes ainda. E hoje todo mundo está em home office, trabalhando em qualquer parte do mundo. Cara, é incrível se pensar muda, nisso, né? Cara? É incrível. E até mesmo porque eu não visitava cliente, né? Mas foi eu tinha um sistema de imobiliária, atendia acho que 80 imobiliárias, 90 imobiliárias na região. Quando ficaram sabendo que eu estava em Fortaleza, eles começaram a migrar, mas você não está mais aqui? Eu falei, mas nunca vou aí, para que você precisa de mim aí? E aí eu montei a empresa, continuei desenvolvendo softwares lá, tenho clientes de cartórios lá até hoje. Fui montar a empresa de TV para hotéis, que chamava Nordeste Channel, né? Que era a ideia do Nordeste Channel era ser um Discovery
travel mais para a região do Nordeste. Aham. Então eu ia ser um canal no hotel, que as pessoas iam lá e eu fui lá conversar com o Bureau de turismo, né? Convention Bureau, que toda cidade tem e tal, para fazer essa movimentação. Cheguei a instalar em 2 hotéis de uma rede lá no Ceará. E aí veio uma proposta da maior administradora de condomínios de Fortaleza, que é a Singular, de montar uma TV dentro dos elevadores dos condomínios que ela atendia, né? Falei, vamos, tudo bem, se quer que eu monte, eu monto. Já tenho a tecnologia para mandar e tal. Aí nós montamos a rede Condomídia, que era a rede Condomídia para condomínio. Ficamos lá com a Singular uma época. E aí, empresa grande, tem as burocracias de empresa grande e tal. Nós migramos depois para a Nordeste Channel. Nesse momento, a gente já estava com em torno de 30, mais ou menos uns 20, 25 condomínios em Fortaleza atendendo pela Nordeste Channel. A ideia era o quê? Telas em elevadores residenciais, né? Isso eu estou falando em 2012. Sim. Nós fomos a primeira empresa no Brasil a ter telas em elevadores residenciais. Tinha no Brasil, na época, somente a Elemídia, que foi a pioneira, né, que tinha telas de condomínios comerciais. Né? Aí nós montamos a Nordeste Channel para atender o público residencial em Fortaleza. A coisa começou a crescer. Nisso a gente fez uma sociedade com o Beach Park, que é o maior parque aquático acho que da América Latina, sei lá. Eles decidiram pegar a gente, colocar a gente no birô de vendas deles de negócios. E aí surgiu a TVs. A TVs é uma marca que foi o próprio Beach Park quem criou a marca. O Beach Park, na verdade, quem criou era o CEO da TV Bandeirantes do Ceará, que também era sócio da operação, o Ciro. E aí quem fez o branding foi a Ana Couto em São Paulo, o Beach Park que montou a marca TVs. Aí a gente ficou mais 3 anos com o Beach Park. Chegamos a ter acho que 114, 120 pontos na cidade. Sempre focado em residencial. Aí a gente já tinha aberto um pouco o nicho para comercial também, academia, essas coisas. E aí acabou a parceria com o Beach Park em 2016, 2017. E aí eu fiquei com a marca TVs. Né? Aí foi essa operação que a gente fez. Continuei com a TVs em Fortaleza. Eu continuei com a área de desenvolvimento também, com a área de software, com a área de negócios. Em 2018, a gente volta para Jundiaí. Final de 2018, a gente volta para Jundiaí. Né? Com a ideia de trazer toda essa expertise para cá. Né? Aham. Todo esse know-how para cá. Começamos a trabalhar, começamos a implantar rede, começamos... Né? Aquele trabalho de formiguinha, né? Sim. Você acha que a coisa tá tudo certo e você volta lá nos primórdios, né? Vamos instalar rede, vamos Começa instalar do tela, vamos pôr tela em elevador. Eu mesmo colocando tela em elevador aqui em Jundiaí, né? Vamos colocar 50 telas já no primeiro ano, tudo certo, aí vem a pandemia. E aí é a história. Engraçado que assim, o Jefferson ele começou a operação e aí veio a pandemia. E a gente aqui do grupo, quando a gente comprou a TV Sena, que é a empresa de mídia indoor aqui, foi 2 meses antes da Da pandemia. pandemia, exatamente. Então a gente acaba se reinventando, né? E acho que quando a gente. Eu costumo falar assim que o Jefferson ele não é concorrente, ele é parceiro, ele é mais Exato. parceiro que concorrente. Né? A gente tem operações unificadas até, que a gente está tentando elaborar aí. Então, assim, o que a gente tem aqui de dificuldade um pouco em Jundiaí, eu acho que aqui na cidade, que as pessoas entendam um pouco essa questão da tecnologia, da inovação, de como a mídia, né, a mídia OH, que a gente fala que é out of home, pode ser benéfica para o negócio dele, né? É engraçado, Rodrigo, porque uma coisa que eu percebo é assim, as pessoas elas não conseguem perceber a mídia indoor, a mídia out of home, como se diz assim, não é fora de casa, elas não conseguem perceber a mídia no dia a dia. Por quê? Porque é uma mídia tão presente no dia a dia da pessoa Sim. que ela nem percebe. Entendeu? A pessoa ela tá dentro do shopping, ela tá vendo mídia indoor, ela tá consumindo ela tá na frente de uma lanchonete pedindo um sanduíche, ela tá consumindo mídia indoor, ela tá no aeroporto, ela tá consumindo mídia indoor, ela tá digital, né? Porque mídia indoor, qualquer panfleto, Você vai na rodoviária, na rodoviária, você tá ali. Ou seja, tudo, né? E aí e o comerciante brasileiro, o empresário brasileiro, de certa forma,
ele é muito conservador na área de mídia, né? Então, é engraçado a gente perceber isso, porque quando, nesses momentos de mais aperto da economia, todo mundo fala, não, eu quero inovar, mas todo mundo vai para o tradicional. Sim. O pessoal só não vai para o jornal impresso, hoje em dia, porque tem pouco. Mas vai, eu vou falar para você assim, o Grupo Novo Dia, além da TVC, ele também tem o Novo Dia, que já foi jornal impresso, né? E hoje Sim. só está no digital, mas ainda assim, a gente ainda recebe na parte comercial, perguntando, você tem jornal impresso? Sim, Entendeu? exato. Então, ainda tem agências, não tô falando nem do cliente final, agências que procuram realmente jornais impressos para fazer as publicações. Rádio, né? Rádio. Eu acho que o rádio jamais vai morrer. Eu acho que o rádio Não, não vai. é a mídia que vai acompanhar o cara dentro do carro ali o tempo todo tal, e é perfeito isso. Mas, assim, é engraçado como o empresário ele não vê as outras mídias no momento que ele está mais suscetível a querer montar o cliente, né? É E ele jornal não, impresso, rádio, TV. e ele não percebe que a mídia out of home ela é uma mídia completamente sutil que vai deixar a marca dele ali impressa na cabeça do consumidor. É uma marca, Entendeu? é fixação de marca, né, que a gente fala. Total, Né? Então, total. Fixação. A gente percebe isso muito. Em Fortaleza, a gente percebeu muito mais, por causa até mesmo do volume de negócio que a gente tinha lá. E a gente conseguia meio que mesclar isso, porque conseguia monitorar isso. Então, a gente pegava, por exemplo, tinha lá o Chico da Esfirra, lá num bairro lá. O cara, ele era uma lanchonete grande. Quanto você atende o condomínio Sky Tower? Ah, lá vai 2, 3 pedidos por semana, 4 pedidos por semana. É isso? É isso. Ia lá pro porteiro do Sky Tower. O Chico da Esfirra que faz quantas entregas aqui por noite pro senhor? Ah, faz 2, 3, 4 por semana. E aí batia. Aí falava, ó, então eu vou dar um agrado pro senhor aqui. Cada motoboy que vier entregar do Chico da Esfirra, o senhor vai marcar. E aí a gente começa a fazer a campanha dele nas telas. Então a gente fazia aquela campanha institucional, né, durante o dia ali até as 3 horas da tarde, só falando da lanchonete. Das 3 às 10 da noite, 11 horas da noite, já vinha a campanha da comida, né, mostrando ali o quibe, os lanches e tal, com o QR Code, para realmente provocar a pessoa que vê a tela morrendo de fome ali 5 horas da tarde, né? Cara, aumentou assim quase 300% a entrega do cara na semana no condomínio, sim, entendeu? e essa é a vantagem da mídia digital, né? A gente consegue alterar e mudar de acordo com o horário ou qualquer momento, né? Do Isso que é jeito que a pessoa interessante. quer, sabe? E a E faz integração. campanhas, né? A integração com QR QR Code, Code. com sorteio, né? Ah, mande um alô agora aqui e concorra a tal coisa. Você consegue fazer a A qualquer gente tá momento. fazendo merchan duplo aqui, porque estamos no mesmo segmento. No mesmo trabalho. E aqui é a mesma coisa. Se pedir para mim orçamento, a gente faz junto. Se pedir para ele, a gente faz junto. Exato. Eu e o Rodrigo foi engraçado, porque a gente se conhece faz 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. E a sinergia que teve, tanto de ideia de negócio, porque as dores são as mesmas. A gente nós estamos com as mesmas dores. E o engraçado é que a gente tá tentando solucionar as nossas dores juntos. Né? Mas que é bom, sem né? concorrência. É que união, cara. as pessoas têm isso, né? Assim, não vou nem falar com aquilo lá porque é concorrente, eu não quero ver, eu não quero nem olhar. Né? Eu tive problemas aqui faz pouco tempo, eu queria chamar entrevistar uma pessoa que faz parte de um outro grupo aqui de mídia, não deixaram, cortaram ele, falaram, não vai, entendeu? Eu falo, gente, eu já dei entrevista para concorrente, sabe? Eu tenho parceiros concorrentes que falei, cara, e a mídia indoor, no caso, que vamos pensar assim, se somar nós dois, nós somos os maiores de Jundiaí, com certeza. Com certeza. Né? Até as grandes, como eu vou falar, Eletromídia e tudo mais, elas estão inseridas. Em Jundiaí, elas não são. Elas são muito tímidas não aqui, são, né? Então, não são representativas ainda. Então, assim, a gente. Mesmo assim, a gente tá aqui junto, É. né? Conversando e achando soluções para resolver as dores. Mas cara, e assim, eu sempre vi dessa forma, porque assim, eu não consigo ver concorrente. A gente pode disputar, eu não tô dizendo nem nós dois, mas nós podemos disputar o budget do cliente ali, sabe? O cara tem 10 mil para gastar com mídia indoor, aí sim, talvez a gente concorra ali para ver quem pega uma fatia maior, menor e tudo mais. Agora, você não tem como disputar ponto. Se eu quiser anunciar no Maxime, eu tenho que anunciar com você. Sim. Se eu quiser anunciar no Boulevard, eu tenho que anunciar com você. Se você quiser anunciar na Atmosfera, você tem que anunciar comigo. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, hoje a gente está, inclusive, montando esse
esse sistema de venda Conjunta, né? conjunta, né, comunitária, porque é muito melhor. Às vezes eu ofereço para um cliente que não interessa para ele o Atmosfera, mas interessa para ele o Boulevard, o Beco Fino. Entendeu? E aí eu negocio lá e vou ganhar minha parte, e a gente vai movimentar o mercado, e amanhã ele vai ser um anunciante do Atmosfera. Isso eu já via sempre, desde Fortaleza, sabe? Assim, Fortaleza não tinha empresas na época. Uhum. Tinha nós e tinha mais uma que a gente acabou comprando depois lá também, os pontos deles. Hoje já tem mais empresas. E é por isso que até eu penso na questão do nosso hub comercial do Brasil, né? Porque o problema é que a gente, apesar de ser grande, quando você fala de 100 telas, fala, nossa, é uma empresa grande de meio indoor. Mas para uma agência que disputa propaganda com Coca-Cola, Boticário, Natura, a gente é muito pequeno. Então, eu acho que aí que a gente tem que se unir, entendeu? Fazer números de tela, pontos de tela, para poder chegar nos grandes players aí e pegar as grandes campanhas de publicidade. Né? Que é uma coisa que falta pra gente, né? Totalmente. E assim, ainda assim, falando um pouco do mercado aqui interno, né, de Jundiaí, eu acho que com essa sinergia que a gente tem, com essa parceria, a gente consegue também conscientizar, né, as empresas de que mídia indoor funciona e funciona muito bem. Funciona né? muito bem. E assim, ela não concorre com a mídia de rede social hoje em dia. Né? É o que eu te falo, a gente talvez disputa no budget da campanha do cara ali. O cara tem 10 mil, ele não sabe se ele investe em mídia social, rede social, que hoje é o grande boom da propaganda, se ele investe em rede social, se ele investe em mídia out of home, né? E a gente tem que deixar claro para ele que uma coisa não anula a outra. Né? Se você vê, vira e mexe, o Google faz campanhas em out of home. Você vai em aeroporto, tem campanha do Facebook. O Google está investindo demais, inclusive, nesse mercado. O Google está né? com ADS indoor, né? Com ADS de out of home também, para também a própria Globo está abrindo canais para pegar, né, a mídia programática aí para também para os nossos pontos, né? Ou seja, é uma realidade. E não adianta, cara. Eu tava passando ontem aqui perto do centro da cidade aqui, tava com a representante nossa que vai fazer o nosso comercial. Falei para ela, tá vendo aquela fachada ali do Compre Bem ali? Ela falou, você pode dar 5 anos, vai ter um painel de LED ali na frente. Que é o futuro, que é o presente, na verdade. É a comunicação, né? não tem como você fugir disso. Sim. Sabe? Há 3 anos atrás, ninguém imaginava que ia ter tanto painel de LED em posto de gasolina. E quase todos têm. E hoje quase todos têm. Né? E é o que eu falo, as pessoas convivem o dia todo com mídia out of home e elas não percebem. Elas não fazem ideia do que é aquilo lá. Jeff, nosso tempo está acabando. Rodrigo, maravilha. Achei que foi ótima nossa conversa aqui. Então, quem quiser conversar com o Jeff, né, como te encontra aí nas redes sociais? Como que faz para falar contigo? No Instagram é @jeffibia. JEFFIBIA. Ou você vai na tvs.com.br/social, lá tem todas as A gente deixa sempre aqui, redes sociais. A gente deixa sempre aqui nos comentários também as informações. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado você, Rodrigo, pelo convite. Obrigado pela parceria. E te espero no meu estúdio lá agora também. Pra gente fazer um bate-papo. A gente faz essa troca de informações aí. Pessoal, então esse foi o Lado Business dessa semana e a gente volta na semana que vem. Até lá.